dia! Que tal um cafezinho gostoso numa xícara linda dessa? Ó, bom demais, né? Estamos dando sequência à nossa série As 7 Cartas às 7 Igrejas do Apocalipse. Hoje, atual Turquia, estão os escombros. E hoje, especificamente, vamos falar sobre Esmirna, a segunda carta. Lembrando do que nós aprendemos na primeira carta. Aquela revisãozinha rápida, né? Mas antes, compartilhe. Veja alguém que gosta de estudo da Bíblia. Embora não seja um estudo, porque o nosso tempo é muito pouco, a gente tenta passar uma mensagem verdadeira do texto para vocês. Porque o texto, ele tem sua mensagem literal. E depois que ele tem sua mensagem literal, se vocês ouvirem um fundo musical aí, é meu pai que passa 3, 4 vezes por dia com a caminhonete dele na rua e minhas irmãs saem todas lá fora. Como eu já estava gravando, eu estou tentando ficar por aqui. Mas olha lá, se ele não chamar, cadê a Elisa? Aí eu tenho que sair. Mas nós aprendemos muitas coisas com a nossa querida igreja de Éfeso, uma igreja que tinha uma riqueza muito grande, uma igreja onde o templo da deusa Diana era um ponto muito forte de idolatria, onde a estátua do imperador foi construída para ser adorada. Olha a força do império, né? Que se construíram uma estátua para que aquela estátua do imperador fosse adorada. Então, olha bem como que situação chega a idolatria naquele lugar. Mas embora a cidade de Éfeso fosse uma cidade grande, muito rica, com templos esplendorosos e tudo mais, Éfeso também era um centro, uma cidade que tinha uma igreja que era fiel. Tinha uma igreja que recebeu de Deus a oportunidade de um arrependimento, mas não soube aproveitar a oportunidade. Então, a igreja de Éfeso, ela teve todas as condições para mudanças, porque Deus, ele dá isso para o homem. Ele dá condições do homem se arrepender. Ele fala com o homem. Quando ele corrige no intuito de mostrar o amor que ele tem. O juízo de Deus só vem depois de muitos avisos. O Senhor não pega ninguém de surpresa e traz o juízo. Não, ele mostra. Até porque o pecado também, que destrói a vida do homem, ele não chega de uma vez, né? Tem situações que ele vai vindo devagarzinho. Então, Jesus, ele elogiou aquela cidade, né? Ele elogiou aquela igreja, porque eles tinham, assim, um cuidado muito grande com a doutrina, com a parte moral, sabe? Com a perseverança na palavra. Quem teve a oportunidade de pegar a Bíblia e ler a carta de Jesus à igreja de Éfeso, percebeu isso, que era uma igreja que ela tinha muitos pontos positivos, mas tinha perdido o primeiro amor. Já não se fazia as coisas mais com o coração. Era uma igreja fiel, mas era uma igreja que perdeu a sensibilidade em fazer as coisas de Deus por amor. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Perdeu a chance, né? O Senhor fala para ela: lembra onde você caiu e se arrepende. Retorna ao ponto onde você caiu e se arrepende. Arrepende-se. Lembre-se de onde você caiu e volta. Retoma. Começa tudo de novo. Mas eles não ouviram, infelizmente, né? E hoje nós vamos falar sobre a carta que foi escrita a Esmirna, a segunda carta. Quem é que não conhece aquela frase: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida? Tá dentro do texto, né, dessa carta. A segunda carta, que está no capítulo 2 e no versículo de número 8. Não esquece de compartilhar, não esquece de tocar o sininho, de mandar para alguém que gosta do Apocalipse, dos estudos, né? Estudos não, da meditação. Porque isso é muito importante. Ah, eu esqueci de dar parabéns para os pais, né?
No vídeo passado, nós estávamos na Semana dos Pais. Parabéns, papai. Você é o sacerdote. Você é o provedor da sua casa. Hoje as mulheres trabalham? Tá, trabalham. Mas o cuidado da provisão e do levar a família a Deus e de trazer de Deus a graça e passar para a família está com o pai, tá bom? Então bora lá. Ser fiel até a morte, quem não conhece, né? Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve ao líder, ao pastor: quem diz é o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Quando o Senhor fala essa frase, é muito interessante porque a cidade de Esmirna chegou a morrer, deixar de existir, depois ela renasceu. Então quando o Senhor fala foi morto e reviveu, eles entendiam bem do que o Senhor estava falando. Eu sei as tuas obras, a tribulação, a pobreza. Olha, eu sei as tuas obras, Deus sabe tudo. Eu sei a sua tribulação, tribulações, dificuldades, a sua pobreza. Aí coloca um parênteses e coloca assim: mas tu és rica. Por quê? Porque Esmirna era uma cidade, a cidade mais bela. Esmirna era a coroa, sabe? Esmirna era uma cidade de montes, construída, né, erguida, erigida em montes altos, com templos glamurosos. Era tudo muito lindo. Uma cidade comercial, uma cidade onde os portos estavam ali em Esmirna. Então era uma cidade rica, porém uma igreja pobre. Por que uma igreja pobre? Porque era uma igreja que não se rendia às práticas de adoração da época, e vocês vão ver aqui. E por isso ela se tornou pobre. Uma igreja que tinha dificuldades, mas o Senhor chamava ela de rica. Que lindo, né? Você é pobre, mas para mim você é rica. Olha que coisa linda. E o Senhor fala para ela: eu sei tuas obras, sei tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás. Mas tem uma coisa, Esmirna: nada temas. Vocês percebem que Esmirna, ela é uma igreja que ela não teve correção assim? É uma igreja que não precisa ser repreendida? É interessante, vocês vão ver aqui. Eu sei tudo, não temas das coisas que vocês vão padecer, porque vocês vão ser tentados, vão passar por tribulação, mas não temas, tá? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vão lançar algum de vocês na prisão. O versículo de número 11 que fecha o texto: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Viu? Interessante. Nós estamos falando de uma igreja que o contexto dessa carta, se você ler um pouquinho sobre a história, o contexto dessa carta de Esmirna é exatamente o contexto de uma grande perseguição, dolorosa perseguição que a igreja enfrentava. Na verdade, ela enfrentou essa perseguição e ela foi mais intensa na metade do primeiro século. Na segunda parte do primeiro século. Então, a história de perseguição foi terrível. E desde que Nero assumiu o governo, em 54 depois de Cristo, a perseguição veio de uma forma implacável. O incêndio de Roma, os cristãos foram crucificados, mortos, queimados vivos. Era uma coisa terrível, sabe? E, não obstante tudo isso, era em 68 que acontece o suicídio de Nero. Aí nos 70 vem a queda de Jerusalém. Nós falamos isso na carta passada, tentamos falar um pouquinho da história. Quantos minutos foi? 9 minutos. O tempo aqui não coopera comigo. E isso foi tudo acontecendo, e nos anos 70 vem a queda de Jerusalém, porque a rebelião estava incontrolável. Então, os judeus eram massacrados, as cidades eram destruídas, acontece que o templo é arrancado, o templo é arrasado,
cumprindo a profecia que diz que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então, nesse ano é inaugurado o Anfiteatro da Morte, né, o Coliseu Romano. A história conta que a inauguração desse Coliseu de Roma, ele levou aproximadamente 100 dias. Olha que inauguração longa, só para ver pessoas cristãs martirizadas, sabe? E a história conta que mais de 10 mil cristãos foram martirizados nesses 100 dias. Mas quanto mais matavam os crentes, mais a igreja crescia. E aí, quando no ano 81 o poder fica nas mãos do imperador Domiciano, que alguns chamavam de Nero, você lembra que eu falei? Porque ele também era uma pessoa que era, eles viam assim, como se Nero, o primeiro Nero, né, que foi Nero, porque aqui nós estamos falando de Domiciano, é como se o primeiro Nero tivesse ressuscitado, sabe? Tamanha perseguição, porque ele fazia tudo igual, ele era cruel, ele era terrível também. Então, era como se ele tivesse ressuscitado para assustar mesmo, assustar o povo, assustar, amedrontar a igreja, sabe? Então, era uma violência muito grande contra a igreja. E esse imperador, então, ele deporta o João e João recebe as cartas do Apocalipse, que é a coisa mais linda. A carta Esmirna significa amargo, ela se refere, a palavra Esmirna vem de mirra, e mirra é uma erva amarga. Traduzindo o que, Elizabeth? O sofrimento daquele povo, o que eles suportaram, a prisão, a difamação, a pobreza, uma igreja sofredora, a igreja de Esmirna era uma igreja perseguida, uma igreja caluniada, sabe? Era aprisionada essa igreja, ela enfrenta a própria morte. É curioso que das 7 cidades onde estavam localizadas as 7 igrejas, a única cidade que sobreviveu até hoje é a Esmirna, que hoje não tem o nome de Esmirna, tem o nome de Izmir, que fica na atual Turquia, né? Na cidade da Turquia. E essa cidade de Izmir, que representa a Esmirna, que é a única que tem, o resto é tudo escombros, história, ela tem mais ou menos 250 mil habitantes. É bonito estudar, é gostoso ler e aprender um pouquinho sobre essa carta. E por que Jesus usou essas expressões quando ele falava para a carta, né, para Esmirna? Primeiro, porque se trata de uma igreja que era pobre e no meio de uma cidade rica. Conheço as tuas obras e a tua pobreza. Quando nós olhamos a história dessa época, Esmirna era rival de Éfeso no poder capital, sabe? Era a cidade mais bela, lembra que eu disse para vocês? Era a cidade mais bela. Então, os principais portos estavam lá na cidade de Esmirna. Havia um monte chamado Monte Pagos, onde ficava cobertos de templos bordejados de casas formosas, ornado de torres, um local onde havia templos e santuários erguidos para quem? Para Deus? Não, para Cibélia, para Zeus, para Apolo, para Afrodite, Esculápio, rica, Afrodite, Apolo, rica, mas tinha nela uma igreja pobre, e o Senhor diz, eu conheço a tua pobreza. Aí fala assim, eu conheço a tua pobreza. Uma igreja que enfrenta a morte, uma igreja em que a própria cidade de Esmirna havia morrido e ressuscitado. Vocês sabiam disso? Porque essa cidade de Esmirna ela foi fundada 1000 anos antes de Cristo. Ela não existiu depois de Cristo. 1000 anos antes ela já existia. A Esmirna já existia. Só que no ano 600, os lídios invadiram essa região e destruíram Esmirna por completo. 400 anos após fundada, ela foi destruída por completo. Somente no ano 200, ou seja, 400 anos depois de estar somente os escombros, em 200 antes de Cristo, olha que coisa mais interessante, Lisímaco reconstruiu e fez outra cidade belíssima da Esmirna. Então é uma cidade que morreu e ressuscitou. Ela foi morta e reviveu. E no verso 8 da Bíblia, Jesus disse que esteve morto e tornou a viver.
Então os cidadãos dessa cidade de Esmirna entendiam essa linguagem. Por isso que Jesus a usou. Mas o que a gente tem que pensar também? Não é só nisso, não. A gente tem que pensar que era uma igreja fiel em uma cidade mais fiel ainda. Como assim, Elizabeth? Ser fiel até a morte. O povo daquela cidade era tão fiel a Roma, tão fiel, tão fiel. De todas as cidades que nós vamos falar da Ásia Menor aqui, a cidade de Esmirna era mais fiel a Roma. Roma, aliás, Roma era a senhora do mundo da época. E a Esmirna já era fiel a Roma a ponto de Cícero dizer que Esmirna era a aliada mais fiel e antiga de Roma. Olha que interessante. E no ano de 195 depois de Cristo, Esmirna foi a primeira cidade do mundo a erigir um templo à deusa Roma. E é para essa cidade fiel a Roma que Jesus faz um contraponto dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa cidade sabia o que era fidelidade. Você entendeu? Então, quando ele fala para os cristãos convertidos ali de Esmirna, ser fiel até a morte, eles sabiam. Porque as pessoas davam a vida pela fidelidade ao imperador, a Roma. Então, quando o Senhor fala ser fiel até a morte, Ele não está falando ser fiel até o último dia da sua vida. Ser fiel mesmo que você seja morto. Mesmo que venham até você e você com toda a saúde plena, te matem. Seja fiel. Se mandarem você negar o meu nome, seja fiel. Não era só morrer. Isso também faz parte. Ser fiel até que a gente parta dessa vida. Faz parte. Mas aqui nesse texto está dizendo assim: ainda que te matem, ainda que venham para tirar a tua vida, não negue o meu nome. Seja fiel até a morte. Porque eu vou te dar a coroa da vida. Quando falava coroa da vida, essa cidade sabia o que ele estava falando sobre fidelidade, sobre coroa. Até porque aquela cidade era uma das cidades de jogos atléticos. Esmirna era uma cidade que hospedava a modalidade dos mais importantes dos jogos atléticos do primeiro século. Atletas do mundo inteiro vinham para Esmirna. Esses atletas disputavam uma coroa de louro, chamada coroa de louro. Então, para eles vencerem, para ser premiado e ganhar aquela coroa de louros, eles tinham que vencer, eles tinham que ir para cima. Então, quando o Senhor disse assim: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, não é uma coroa que perece, não é uma coroa de louro, é uma coroa de glória. Seja fiel. Aconteça o que acontecer. Enfrente o que você tiver que enfrentar. Seja fiel. O Senhor está dizendo para Esmirna: seja fiel, porque vocês vão receber uma coroa. Então Esmirna era uma igreja vitoriosa, vencedora. Nós temos que desromantizar essa historiazinha de que a igreja não passa por apuros, que a igreja que é de Cristo está numa bolha que não pode ter dor, que a igreja que é de Cristo, os reveses da vida não acontecem. Não, gente. Acontece e é real. Essa visão triunfalista que leva as pessoas a ficarem os crentes mimados, sabe? Tristes, qualquer coisa bate. Deus não está comigo. Se Deus estivesse comigo, a casa não caía. Se Deus está comigo, isso não acontecia. Irmãos, crente morre, crente fica doente, vem lutas, mas Deus é conosco. Se passar pelas águas, eu passo com você. Jesus nunca disse que a igreja não sofreria. Então, Jesus conforta Esmirna e fala assim: Esmirna, você conhece o que é tribulação, você conhece o que é fidelidade, porque você vê como eles são fiéis, os moradores aqui são fiéis a Roma. Vocês conhecem o que é morrer, aquele que foi morto e reviveu. Vocês conhecem essa história, porque Esmirna foi uma cidade que praticamente morreu e foi reconstruída, renascida. Vocês conhecem. Vocês conhecem quando eu falo da coroa da vida, vocês entendem o que eu estou falando, porque coroa, lá se recebiam coroas de louros pelos atletas que venciam, por ser uma cidade de onde recebiam Olimpíadas. Mas essa coroa que eu quero dizer para vocês, ninguém não é de louro, ela é uma coroa de vitória para sempre. Então eles entendiam de perseguição, eles entendiam, mas foi nessa cidade que Jesus trouxe uma palavra confortadora: ser fiel até a morte. Vocês que 19 minutos, vocês que conhecem as histórias de Policarpo, vocês lembram muito bem, né, que foi nessa cidade,
Foi nessa cidade que Policarpo, em 23 de fevereiro do ano 155, Policarpo foi martirizado, com 86 anos de idade. Se a gente pensar, ele era adolescente no início da igreja, né? Talvez foi discípulo de João, não sei. Mas quando Policarpo foi preso pelo procônsul romano, que disseram para ele: nega sua fé, amaldiçoa teu Deus e nós vamos te libertar. Ele disse assim: há 86 anos eu sirvo a Jesus e ele nunca me fez mal algum. Por que eu não lhe daria a minha vida? Pode acender a fogueira. Se é para matar, mata logo. O que vocês têm que fazer, façam logo. Era uma igreja fortificada na fé, no meio de qualquer idolatria, de qualquer perseguição, de qualquer adoração. Era uma igreja fortificada na fé, que não negava Cristo. Então ele foi queimado vivo na cidade de Esmirna. Nós podemos ver que a tribulação, a angústia, a dor, ela não destrói a fé, a esperança, a convicção de uma igreja fiel, sabe? Não existe. Eu vou fechar aqui, tá, irmãos? Tem muita coisa para falar, mas o tempo não dá, meu celular não consegue gravar muita coisa. Mas não existe igreja pobre se ela é fiel a Deus. Igreja que eu falo não é templo, são pessoas. Nós somos membros de um corpo. E cada membro nesse corpo forma uma igreja. Nós somos templos particulares de Jesus Cristo? Somos templos do Espírito Santo. Mas igreja são várias pessoas juntas que formam esse corpo, sabe? Então, não importa se o chão é de barro, se o telhado é de sapé, se o bairro não é nobre, se a sua rua não é bonita, se a igreja sua é simples. Não importa, se essa família, se esse povo serve a Jesus com fidelidade, esse povo é rico. Nós temos tantas lições para tirar da igreja de Esmirna que não são possíveis falar todas aqui, mas uma coisa que marca a nossa vida e uma coisa que marcou a história de Esmirna é que ela enfrentava a difamação do segundo século, mas com graça de Deus, de uma forma que não tinha prisões, eles enfrentavam prisões, eles enfrentavam o Império Romano, eles enfrentavam a falta de alimento, eles enfrentavam o abandono de Roma, não importa, eles enfrentavam, eles ficavam à margem da sociedade, porque quem não adorava a estátua do imperador perdia emprego, perdia privilégio, eles não estavam nenhum preocupados com privilégio, nem com nada disso não, eles estavam preocupados em servir a Cristo de verdade. Ser fiel até a morte, ser fiel ainda que a morte chegue até você, ser fiel, não negue sua fé, não negue sua fé. Não negocie seus princípios, pelo amor de Deus. Não negocie nada em troca de uma infidelidade, porque Ele te conhece. Talvez eu não pontuei corretamente os tópicos como deveria ser pontuado, porque eu vou falando com vocês e eu vou emocionando e eu entro em testemunho, mas ser fiel até a morte. A igreja de Esmirna conhecia o que era sobre ser ressuscitada, conhecia o que era ser recompensada, conhecia o que era ser fiel. Se o povo era fiel a Roma, eles eram fiel a Cristo. Eles não se importaram por estar no meio de um povo rico e sendo pobre porque abriram mão das facilidades que se tinham ao se render ao imperador, ao se adorar. É melhor um pão com manteiga e ter paz na alma e na consciência do que um banquete no meio de injustos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fica com essa palavra no seu coração. A semana que vem, a terceira carta, Pérgamo. Fica ligadinho, manda para alguém, vai dar tudo certo. Um beijo, fica com Deus.